Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Batista, sou graduado em Engenharia Elétrica e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalharei com vocês a disciplina de aterramento elétrico. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois possam postar no nosso Fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual, mas também é muito importante que vocês estudem em casa. Vamos começar? A escolha do aterramento determina as medidas a serem tomadas para a proteção das pessoas contra os riscos de contato indiretos. A NBR 5410 utiliza a seguinte simbologia para classificar os esquemas de aterramento das instalações. A primeira letra é a situação da alimentação em relação ao terra, onde T é um ponto diretamente aterrado. I é a isolação de todas as partes vivas em relação à terra, ou aterramento em um ponto através de uma impedância. A segunda letra é a situação das massas em relação ao terra, onde T são as massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. N são as massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado. Em corrente alternada, esse ponto normalmente é o ponto neutro. Existem outras eventuais letras, que são a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção, onde S são as funções do neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. C são as funções de neutro e proteção combinadas em um único condutor, o protetor PEM. Se necessários, vários esquemas de aterramento podem coexistir em uma instalação elétrica. O esquema TT possui o neutro aterrado e um ponto da fonte é ligado diretamente à terra, sendo as massas ligadas a eletrodos de aterramento independentes do eletrodo de alimentação. Todas as partes metálicas expostas e todas as partes metálicas estranhas à instalação são ligadas a um eletrodo de terra separado na instalação, devem ser interligadas e ligadas por um condutor de proteção a um mesmo eletrodo de aterramento. Este eletrodo é independente do eletrodo da fonte, podendo suas zonas de influência se sobrepor sem afetar a operação dos dispositivos de proteção. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui no aterramento TT? Aqui nós podemos identificar que aqui nós temos um equipamento, uma máquina, um motor. Aqui. Aqui nós teríamos uma fonte de energia e ela é aterrada. Então, vem a nossa alimentação aqui, ó. Tá vindo aqui. Posso falar que isso aqui seria uma fase e fase, ou pode ser um desses condutores aqui, pode ser um neutro, que está aterrado. Então, eu tenho um equipamento que ele recebe a alimentação, seja ela trifásico ou bifásico, o aterramento, ou monofásico, e eu tenho um aterramento individual aqui, ó. Eu tenho um eletrodo, uma haste de aterramento, somente para aterrar a carcaça daquele equipamento. Então, esse é o aterramento TT, é o aterramento individual para aquela massa, para aqueles equipamentos. Eu posso ter outro equipamento conectado aqui, no mesmo sistema,
e ele possuir um terra conectado nessa haste aqui. Continua sendo um aterramento do tipo TT. Eu tenho um sistema de aterramento que está aterrando esses dois equipamentos, equipamento 1 e equipamento 2, sendo individual, um aterramento próprio para a carcaça dos equipamentos. Aqui é o aterramento da alimentação, que não aterra as carcaças do equipamento. Quando eu tenho isso, eu tenho um aterramento do tipo TT. Então, eu possuo o neutro aterrado a um ponto da fonte e é ligado diretamente à terra, sendo as massas ligadas a eletrodos de aterramento independente. Então, o neutro que vai vir aqui, um desses cabos que é neutro, ele está aterrado aqui, ó. O neutro vai sair daqui. Que o neutro é o terra funcional. Então, ele é aterrado. Só que eu não utilizo ele para aterrar a carcaça do meu equipamento. Eu faço uma nova rede aqui, uma nova malha de aterramento. Esse aí é o aterramento do tipo TT. Método de aterramento. O ponto neutro do transformador é ligado diretamente ao terra. As partes metálicas expostas do equipamento são ligadas por condutores de proteção ao eletrodo de terra da instalação, o qual é geralmente independente do condutor de aterramento do neutro do transformador. A disposição dos condutores de proteção. Então, a respeito da disposição dos condutores de proteção, eles são separados dos condutores neutros e são dimensionados para a maior corrente de falta que possa ocorrer. O arranjo de proteção contra contatos indiretos. A desconexão automática é obrigatória no evento de falta de isolação. Na prática, essa desconexão é obtida por um dispositivo de proteção residual, ou seja, um DR. Suas correntes de operação precisam ser suficientemente baixas para que os dispositivos detectem a corrente de falta, limitada pelas duas resistências em série dos eletrodos de terra. Dispositivos de correntes residual são adicionados na forma de relés para disjuntores e na forma de RCCBs para fusíveis. Eles podem proteger um circuito singelo ou um grupo de circuitos e suas correntes de operação são escolhidas de acordo com o máximo valor da resistência R do eletrodo de terra para as partes condutoras expostas. Na presença de dispositivos de corrente residual, minimiza a restrição de projeto e operação. Não é necessária a impedância da fonte a montante e não há limites em relação ao comprimento dos circuitos, exceto para evitar a queda de tensões excessivas. Uma instalação pode ser modificada ou ampliada sem cálculos ou medições. O uso de uma fonte de reservas pela concessionária ou operadora é executada facilmente. Sobre tensões. Ainda que, como no esquema TN, o potencial das partes metálicas expostas e o eletrodo de terra sejam o mesmo, isto é, podem não ser verdade para o condutor neutro, o qual é galvanicamente ligado a um eletrodo, e as partes metálicas expostas distintas, e em alguns casos relativamente afastadas. Frequentemente, o caso para quedas de raios em áreas rurais. Em áreas industriais ou urbanas, este não é geralmente o caso. O acoplamento dos dois eletrodos de terra é, a partir de um ponto de vista geral, um compromisso aceitável. A instalação de para-raios proporciona um nível necessário de proteção. Compatibilidade eletromagnética. No evento de uma falta de isolação, a corrente de falta é relativamente baixa. Por exemplo, com eletrodo com resistência de um eletrodo de terra de 230 volts/100 amperes
igual a aproximadamente a 2,3 ohms, ou seja, você pegar 230 volts dividir por 100 amperes, você vai ter aí a resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, 2,3 ohms. A corrente de falta é somente 100 amperes. Como consequência, a queda de tensão criada pela falta, as perturbações eletromagnéticas, a diferença de potencial transitório entre os aparelhos, por exemplo, dois computadores interligados, conectados por um cabo blindado, são muito mais facilmente suportáveis por um esquema TNS, que é utilizado pela maioria das concessionárias. Projeto e operação. Para circuitos de distribuição, a seção transversal do condutor de proteção, o PE, pode ser menor que para o esquema TNS. Fogo. O uso de dispositivos de corrente residual com correntes de proteção menor ou igual a 500 mA previne os incêndios de origem elétrica. Então, o esquema TNS aqui, pessoal, só para deixar um pouquinho mais claro, é o quê? A primeira letra quer dizer que o terra, a segunda letra é o neutro. O S aqui vem de separado, então eu tenho terra e neutro separados, são cada um condutor. Nos esquemas TN, a fonte é aterrada como no esquema TT, com um ponto diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. Na instalação, todas as partes metálicas expostas e as partes também metálicas, mas não pertencentes à instalação, ligadas ao condutor neutro, é fundamental obedecer às prescrições da NBR 5410, ou seja, todas as massas devem ser ligadas por condutores de proteção ao ponto de alimentação. O condutor de proteção deve ser aterrado nas proximidades de cada transformador de potência ou de cada gerador da instalação. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um esquema TN, que eu tenho aterrado o meu gerador e aterrado a minha massa. Se existirem outras possibilidades de aterramentos eficazes, recomenda-se ligar o condutor em 4 pontos, forem possíveis. O aterramento múltiplo do condutor de proteção em pontos regularmente distribuídos pode ser necessário para garantir, em casos de falta para as massas ou para a terra, o potencial do condutor de proteção das massas que lhe são ligadas permaneça tão próximo quanto possível do potencial da terra. De acordo com a aplicação do condutor neutro e do condutor de proteção, consideram-se 3 tipos de esquema. Nós temos o TNC, o TNS e o TNCS, que a gente vai entrar agora em detalhes em cada um deles. Vamos entrar primeiro no esquema TNC. No esquema TNC, o condutor neutro e o condutor de proteção são combinados em um único condutor ao longo de todo o sistema e é designado como PEN, condutor de proteção e neutro. O sistema TNC é um dos mais utilizados em instalações de pequeno e médio porte, devido principalmente à redução dos custos com a suspensão do 5º condutor. Então, analisando aqui a imagem, o que nós vamos ter, pessoal? Eu tenho lá a minha alimentação, eu tenho aqui a minha fase 1, fase 2, fase 3 e meu PEN. Quando eu falo TN aqui, quer dizer, o T é meu terra, o N meu neutro. Esse C aqui, ele vem da palavra o quê? Conjunto. Então eu tenho o terra e o neutro em conjunto, comum. Então aqui sai de um eletrodo, eu saio um cabo. Esse cabo aqui, ele é o neutro e também tem a função do terra. Então a gente vai chamar ele nem de neutro e nem de terra, a gente vai chamar ele de PEN, que é o de proteção. Então aqui eu tenho a entrada aqui das fases, eu tenho a entrada do meu neutro
Então aqui eu tenho a fase 1, fase 2, fase 3, aqui meu neutro e aqui o aterramento da carcaça do equipamento, aqui seria o equipamento, ele é feito no condutor de neutro. Então isso aqui vocês podem ter visto já exemplos alguma pessoa falando, o chuveiro lá estava dando choque, pegou o cabo de aterramento e ligou no neutro. O que a pessoa fez? Ela fez o neutro, o sistema de aterramento da casa dela virar um sistema TNC. O neutro virou terra e neutro, então virou um condutor de proteção. Assim eu elimino a necessidade de passar mais um condutor aqui, um quinto condutor. Eu preciso passar somente as fases e um condutor de proteção que vai fazer a função da terra e do neutro. Devido aos riscos inerentes a esse esquema, somente é permitido para condutores de seção superior a 10 milímetros quadrados e para equipamentos portáteis. O esquema TNC requer o estabelecimento de um ambiente equipotencial eficiente dentro da instalação, como eletrodos de terra espaçados tão regularmente quanto possíveis. No esquema TNC, o neutro é ligado diretamente à terra. O condutor neutro é aterrado em tantos pontos quanto possíveis. As partes metálicas expostas no equipamento e as partes metálicas estranhas ao equipamento são ligadas ao condutor neutro. Como proteção contra contatos indiretos, é obrigatória a desconexão automática no evento de uma falha na isolação. Para a conexão, deve ser provida de fusíveis ou de preferência por disjuntores. Há o condutor de proteção, o neutro, os dispositivos de corrente residual não podem ser usados para essa finalidade, desde que uma falta de isolação para a terra também constitua um outro curto-circuito, fase neutro. As consequências desse esquema podem ser as sobretensões, onde durante uma falha na isolação de alta tensão, do outro lado do transformador, do lado de alta do transformador, irá aparecer uma tensão de frequência industrial entre as partes metálicas expostas do equipamento de baixa tensão e um terra distante. A continuidade do fornecimento de energia, a compatibilidade eletromagnética e o incêndio, pois a corrente de falta da isolação é elevada, da ordem de vários quiloamperes. Durante uma falha na isolação de baixa tensão, a queda de tensão na fonte, as perturbações eletromagnéticas e o risco de danos, no caso incêndios, enrolamento de motores e estruturas metálicas são altos. Então, como foi falado, o sistema TNC ele é proibido para circuitos com condutores inferiores a 10 milímetros quadrados de bitola, de espessura. Além de ser proibido em instalações onde há alto risco de incêndio ou explosão, pois a conexão das partes metálicas estranhas ao condutor de proteção e neutro cria um fluxo de corrente nas estruturas, resultando em um risco de incêndio e perturbações eletromagnéticas. Durante falta de isolação, essas correntes de circuito são consideravelmente aumentadas. A presença de qualquer comprimento do condutor de proteção e neutro em um edifício leva a um fluxo de corrente nas partes metálicas expostas e na blindagem de equipamentos alimentados por um circuito TNC, que a gente vai ver mais na frente, que o TNC é o terra-neutro separado. Continuando falando sobre o esquema TNC, falando agora sobre compatibilidade eletromagnética. Quando um condutor de proteção e neutro é instalado em um edifício, independente do seu comprimento, ele leva a uma queda de tensão de frequência industrial em condições normais de operação, criando diferenças de potenciais. Portanto, o fluxo de corrente em qualquer circuito formado por partes metálicas expostas da instalação. Partes metálicas estranhas do edifício, cabos coaxiais, são aqueles cabos de antena
antena por assinatura, por satélite ou a TV a cabo, então são usados esses cabos coaxiais, são aqueles cabos de antena, de sinal de televisão. E a blindagem de computadores ou sistemas de telecomunicações. Essas quedas de tensão são aplicadas em instalações modernas pela proliferação de equipamentos gerando harmônicos de terceira ordem. A grandeza desses harmônicos é triplicada no condutor de nêutron ao invés de ser cancelada, como no caso da fundamental. Em uma maneira menos aparente, essas correntes de circulação correspondem ao desbalanço das correntes no circuito de distribuição e, portanto, à criação de campos magnéticos que podem perturbar tubos de raios catódicos, monitores, certos equipamentos médicos em níveis tão baixos quanto 0,7 amperes por minuto, isto é, 5 amperes passando a 1 metro de uma carga sensível. Esse fenômeno é amplificado no evento de uma falta de isolação. Além disso, os fatores de corrosão. A corrosão tem duas fontes. Primeira, a componente... falando um pouco de corrosão, a corrosão tem duas fontes. Primeiro, a componente CC, que o condutor de proteção e nêutron pode conduzir em segundos. A corrente telúricas que corroem os eletrodos de terra e as estruturas metálicas no caso de um aterramento múltiplo. O arranjo de proteção contra contato direto. Uma desconexão automática é obrigatória no evento de uma falta de isolação. Questão do incêndio. A proteção não é provida para certos tipos de faltas de alta impedância, por exemplo, que não são instantaneamente transformadas em curtos-circuitos francos. Somente dispositivos de corrente residual oferecem esse tipo de proteção. Essa situação, portanto, apresenta um risco de incêndio. Então, o sistema TNC não prevê contra incêndios de origem elétrica. Ele não oferece proteção contra incêndios de origem elétrica. Projeto e operação. Quando são usados disjuntores ou fusíveis para proteção contra contatos indiretos e a impedância da fonte, os circuitos a montante e os circuitos a jusante, os únicos a serem protegidos, precisam ser conhecidos na fase de projeto e permanecerem inalterados, a não ser que a proteção seja também alterada. Essa desconexão precisa ser provida por disjuntores ou fusíveis, na instalação com um condutor combinado neutro e proteção. Os dispositivos de corrente residual não podem ser usados com esse propósito, desde que a falta da isolação para o terra também constitua um curto-circuito fase neutro. Então, com isso, nós temos então a questão da corrosão, o arranjo de proteção contra contatos diretos, o incêndio e o projeto e operação. São dificuldades que a gente vai ter quando a gente utiliza o TNC. Esta impedância precisa ser medida depois da instalação e a partir de então a intervalos regulares, dependendo do tipo da instalação considerada. As características dos dispositivos de proteção são determinadas por estes elementos. Quando a instalação pode ser suprida por duas fontes, caso UPS, um conjunto de motogerador, no caso a gente tem a alimentação da concessionária mais um conjunto de motogerador, as características de comandado, a abertura dos disjuntores, a fusão do fusível precisam ser determinadas para cada configuração e cada fonte usada. Cada circuito é projetado de uma vez para sempre e não pode exceder o comprimento máximo específico nas tabelas de projeto, em função do esquema de proteção utilizado. Cabos superdimensionados podem ser necessários em certos casos,
qualquer modificação na instalação requer um recálculo e uma verificação nas condições de proteção. Então, acabamos de ver o esquema TNC, onde nós temos o terra e o neutro comum, ou seja, terra e neutro conjunto. Um único cabo faz a função de terra e neutro, e nós o chamamos de PEN. Vimos as vantagens e as desvantagens desse sistema. Vamos ver agora o esquema TNS, que é o terra e o neutro separados. No esquema TNS, os condutores de proteção e neutro são separados e é comumente conhecido como esquema de 5 fios. O condutor de proteção conectado à malha de aterramento na origem do sistema, que é a subestação, interligadas todas as massas da instalação, que são compostas principalmente pelas carcaças de motores, dos transformadores, por quadros metálicos, suportes de isolação, entre outros, carcaças de motor, de equipamentos em geral. Então, aqui nessa imagem, nós temos a comparação do sistema TNC com o sistema TNS. Então, o meu sistema TNC, vou só redesenhar aqui o terra, aqui, ó, o eletrodo de aterramento estaria aqui. No sistema TNC, eu tenho o quê? Eu tenho minha fase 1, fase 2, fase 3 e meu PEN, que é meu terra e meu neutro. No circuito TNS, eu vou ter um eletrodo, ele vai sair 2 cabos distintos, um cabo vai ser meu terra, minha proteção, e meu outro cabo vai ser o neutro. Então eu vou ter aqui ligado no equipamento as fases, e aqui meu neutro e meu PE, meu disjuntor, meu cabo de proteção. Então eu tenho aqui uma ligação a 1, 2, 3, 4, 5 fios. E aqui eu vou ter uma ligação a 4 fios. Eis aí uma comparação entre o TNC e o TNS. Em sistemas com cabo enterrado, onde exista uma capa de proteção de chumbo, o condutor de proteção é geralmente a capa de chumbo. O uso de condutores separados, de proteção e de neutro, o caso dos 5 fios, é obrigatório para circuitos de seção inferior a 10 milímetros quadrados de cobre e 16 milímetros quadrados de alumínio em equipamentos móveis. O ponto neutro do transformador ou sistema de suprimento de distribuição usa um esquema TNC. A instalação, um esquema TNS. É aterrado somente uma vez na origem da instalação. As partes metálicas expostas do equipamento e as partes estranhas, também metálicas, são interligadas aos condutores de proteção, os quais, por sua vez, são ligados ao neutro do transformador. Arranjo dos condutores de proteção. Os condutores de proteção são separados dos condutores neutros e são dimensionados para a maior corrente de curto-circuito que possa ocorrer. O arranjo de proteção contra contatos indiretos, devido a altas correntes e tensões de toque, uma desconexão automática é obrigatória no evento de uma falha de isolação. Essa desconexão precisa ser provida por disjuntores, fusíveis ou dispositivos de corrente residual, desde que a proteção contra contatos indiretos possam ser separadas da proteção contra falta de fase-fase ou fase neutro. Esquemas de aterramento TNS. Então vamos falar agora as consequências no TNS. A gente já falou sobre as consequências no TNC. Então, as consequências sobre tensões no TNS. Sob condições normais, o neutro do transformador, as partes condutoras expostas e o eletrodo de terra estão ao mesmo potencial, ainda que fenômenos transitórios não possam ser excluídos e podem levar o uso de para-raios entre os condutores, fase, neutro e partes metálicas externas. A continuidade do fornecimento, a compatibilidade eletromagnética e o incêndio, os efeitos de falta
entre a alta e baixa tensão, falhas na isolação de alta tensão e falhas na isolação de baixa tensão são semelhantes àquelas descritas no sistema anterior, no TNC. Em particular, as correntes nas falhas de isolação não é limitada por nenhuma impedância do eletrodo de terra e por isso alta, vários quiloamperes. O condutor neutro não pode ser aterrado. Isso evita a criação de um sistema TNC com suas inerentes desvantagens, isto é, queda de tensão e corrente de carga no condutor de proteção sobre condições normais de operação. A respeito dos arranjos no sistema TNS, do arranjo dos condutores, os condutores de proteção são separados dos condutores neutros e são dimensionados para a maior corrente de falta que possa ocorrer. A compatibilidade eletromagnética sobre condições normais, o condutor de proteção em oposição ao condutor de proteção neutro não é sujeito a quedas de tensão e todas as consequências resultantes no sistema TNC são, portanto, eliminadas. O esquema TNS é semelhante nesse aspecto ao TT. A questão do arranjo da proteção contra contatos indiretos e fogo. Então, lembrando, contato indireto é quando você tem contato com uma parte que não era para ter energizado e com isso sofre um choque. Por exemplo, um bebedouro. Quando você pega num bebedouro lá, você está tendo um contato indireto. Devido a altas correntes de falta e às tensões de toque, é obrigatório uma desconexão automática no evento de uma falha de isolação. Essa desconexão precisa ser proporcionada por disjuntores fusíveis ou dispositivos de corrente residual, os famosos DR, desde que a proteção contra os contatos indiretos possam ser separadas da proteção contra curtos-circuitos, fase-fase, fase-neutro. Se a proteção contra contatos indiretos for fornecida por dispositivo de proteção contra sobrecorrente, as mesmas características se aplicam ao sistema TNC. Então, aqui ele se assemelha ao sistema TNC. Na questão do incêndio, do fogo, a proteção é provida para faltas impedantes, levando a um risco de incêndio. Questão de projeto e operação, a impedância dos cabos das fontes e aquela do circuito a ser protegido precisa ser verificadas por medição depois da instalação em intervalos regulares, assim como uma dupla determinação das condições de desconexão quando a instalação pode ser suprida por duas fontes, no caso as UPS, o gerador de reserva, banco de baterias ou geração própria, entre outros. O circuito tem um comprimento máximo que não pode ser excedido. Qualquer modificação da instalação requer um rearranjo e verificação das condições de proteção. Se a proteção contra contatos indiretos for provida por dispositivos de corrente residual, para evitar um disparo indesejável, e frequentemente é possível usar correntes residuais altas da ordem de 1 ampere ou mais. As condições que acabamos de discutir são eliminadas e obtidas as vantagens no esquema TT. Quando fazemos um esquema do tipo TT, nós eliminamos os riscos de fogo e a questão de dimensionamento também, de redimensionamento do sistema do condutor de proteção geral. No esquema TNCS, então o que quer dizer o esquema TNCS? O esquema TNCS, eu tenho terra, neutro, conjunto e separado. Aí vocês devem estar pensando, mas junto, ele pode ser comum e ele pode ser distinto, ele pode ser junto e separado. O que eu tenho? Eu tenho um aterramento que ele pode se iniciar sendo um TNC.
Então ele vai iniciar sendo um TNC. Eu vou ter um aterramento aqui, sendo um TNC, então eu vou ter 4 condutores. Ele inicia aqui, ó, está aterrado aqui, ele inicia, ó, tenho fase, 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 e aqui eu tenho meu PEN, que ele é o condutor de proteção e o condutor de neutro. Ele inicia aqui sendo terra e neutro. Então ele é conjunto nesse caso. Só que chega numa parte determinada da instalação, ele vira um TNS. Eu separo aqui, ó, eu peguei e separei o circuito. Aqui eu passei a ter 2 condutores. Então, parte da minha instalação é TNC e numa certa determinada eu quis fazer um TNS, ter condutor de neutro e terra separado. Então, essa aqui é o esquema TNCS. É uma junção dos 2 esquemas anteriores. Neste caso, os potenciais de neutro serão transferidos para a carcaça do equipamento, dos equipamentos. Neste caso, os potenciais de neutro serão transferidos para a carcaça dos equipamentos. No esquema IT, que veremos agora, que possui um neutro isolado, nenhuma conexão é feita entre o ponto neutro da fonte e a terra. Todas as partes condutoras expostas estranhas à instalação são ligadas a um eletrodo de terra. Na prática, todos os circuitos têm uma impedância de fuga para a terra, já que nenhuma isolação é perfeita. Em paralelo com essa resistência de fuga distribuída, há uma capacitância distribuída, e essas partes juntas constituem uma impedância normal para a terra. No esquema IT, possui o neutro aterrado por uma impedância ZS, da ordem de 1 a 2 mil ohms, e é ligada permanentemente entre o neutro do enrolamento de baixa tensão do transformador e o terra. Todas as partes metálicas expostas e estranhas à instalação são ligadas a um eletrodo de terra. As razões para esta forma de aterramento da fonte são fixar um potencial de uma pequena rede em relação ao terra, onde o ZS, nossa impedância ZS, é pequena quando comparada com a impedância de fuga e reduzir o nível de sobretensões, tais como surtos em relação ao terra transmitidos pelos enrolamentos de alta tensão, cargas estáticas, entre outros. O método de aterramento no caso do IT, o neutro do transformador é isolado da terra ou aterrado através de uma impedância. E é um limitador da sobretensão. Então essa impedância vai ser um limitador das sobretensões. Sob condições normais, seu potencial é mantido perto daquele das partes condutoras expostas pela capacitância dos equipamentos e barramentos. Partes metálicas expostas dos equipamentos e partes condutoras estranhas do edifício são ligadas a um eletrodo de terra do edifício. O arranjo dos condutores de proteção, no caso, os condutores de proteção são separados dos condutores de neutro e são dimensionados para maior corrente de falta que possa ocorrer. O arranjo da proteção contra contatos indiretos, nesse caso a corrente de falta no evento de uma única falha da isolação é baixa e não apresenta nenhum risco. A ocorrência de uma segunda falha deve ser tornada altamente improvável pela instalação de um dispositivo de monitoração que irá detectar e indicar a ocorrência da primeira falta, que deve ser, então, provavelmente localizada e eliminada. As consequências de sobretensão sobre condições normais
o condutor e as partes condutoras expostas e eletrodos estão virtualmente ao mesmo potencial. Um limitador de sobretensões deve ser instalado para evitar uma elevação do potencial entre as partes vivas e as partes expostas condutoras, o que pode exceder a suportabilidade do equipamento de baixa tensão no evento de uma falta originada nas instalações de alta tensão. A proteção contra sobretensões deve ser implementada de acordo com o critério comum a todos os esquemas de aterramento. Então, tem essa questão, e nós temos também a questão da continuidade de energia na fonte e a compatibilidade eletromagnética, que aqui nós vamos ter a corrente da primeira falta na isolação é baixa, mas como resultado da capacitância entre os condutores vivos e as partes condutoras expostas, tais como aquelas nos circuitos de cargas e filtros HF. A norma IEC 950 ou a EN 60950 define as características dos equipamentos de processamento de dados que podem ser usados em sistemas IT. Se forem usados para raios, a norma estipula que suas tensões nominais devem ser escolhidas de acordo com a tensão de fase. Então, gente, o sistema IT, ele tem regras para ser utilizado. Geralmente você vai utilizar um sistema IT em equipamentos de processamento de dados, que precisam de uma proteção específica. E o usuário de um sistema IT deve admitir que essa situação nunca possa ocorrer, ainda que nas normas, por uma questão de segurança, essa possibilidade é admitida. Que possibilidade é essa? De continuidade do fornecimento de energia e compatibilidade eletromagnética, mesmo numa segunda falha. Então, isso é um pouco complicado quando você está implementando. Então, o sistema IT é só mais utilizado em questão de equipamentos de processamento de dados, equipamentos muito sensíveis. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos em casa. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.